Walden, A Vida nos Bosques, de Henry David Thoreau. Uma produção Reserva Cognitiva. Economia. Quando escrevi as páginas que se seguem, ou pelo menos a maior parte delas, eu morava sozinho, na floresta, sem nenhum vizinho em um raio de 1 milha, em uma casa que eu mesmo construí, às margens do lago Walden, em Concord, Massachusetts, e vivia apenas do trabalho das minhas próprias mãos. Morei ali por 2 anos e 2 meses. No momento, estou de volta à vida civilizada. Eu não imporia meus assuntos ao conhecimento de meus leitores, não fossem certas perguntas muito peculiares feitas por meus conterrâneos sobre meu modo de vida, que alguns chamariam de impertinente. Embora não me pareça nada impertinente, mas, diante das circunstâncias, até bastante natural e pertinente. Algumas pessoas me perguntaram o que eu comia, se não me sentia sozinho, se não ficava com medo e coisas assim. Outros ficaram curiosos de saber quanto da minha renda eu dedicava à caridade. E alguns que tinham famílias numerosas, quantas crianças pobres eu sustentava. Pedirei, portanto, àqueles leitores que não têm nenhum interesse em mim, que me perdoem se passo a responder a algumas dessas perguntas neste livro. Na maioria dos livros, o eu, a primeira pessoa, é omitido. Neste será mantido. Essa, quanto ao egoísmo, é a principal diferença. Geralmente, não nos lembramos de que, afinal, é sempre a primeira pessoa quem está falando. Eu talvez não falasse tanto de mim mesmo se houvesse outra pessoa que eu conhecesse tão bem. Infelizmente, estou confinado a esse tema pela estreiteza da minha experiência. Além do mais, de minha parte, exijo de todo escritor, antes ou depois, um relato simples e sincero de sua própria vida, e não apenas aquilo que ele ouviu contar da vida de outros homens. Um relato como o que ele enviaria de uma terra distante aos seus. Pois, se ele viveu de maneira sincera, deve ter sido em terra distante da minha. Talvez essas páginas sejam mais particularmente endereçadas aos estudantes pobres. Quanto aos demais leitores, aceitarão aquilo que lhes couber. Espero que ninguém force as costuras ao vestir o casaco, pois ele pode ser útil àquele em quem servir. Gostaria de dizer alguma coisa, não tanto a respeito dos chineses e dos habitantes das Ilhas Sandwich, mas de você que lê estas páginas, você que diz morar na Nova Inglaterra. Alguma coisa sobre a sua condição, especialmente sobre a sua condição externa, ou suas circunstâncias neste mundo, nesta cidade. Quais são elas, afinal? Se é necessário que sejam tão ruins como são,
se podem ou não melhorar. Viajei um bocado em Concord e em toda parte, nas lojas, nos escritórios, nos campos, os moradores me pareceram estar cumprindo penitência de 1000 maneiras notáveis. O que já ouvi de brahmanes sentados, expostos a 4 fogueiras e olhando de frente para o sol, ou dependurados de cabeça para baixo sobre labaredas, ou olhando para o céu por sobre os ombros, até que se torna insuportável retomar a posição natural, enquanto pela garganta torta apenas líquidos conseguem passar para dentro do estômago, ou morando amarrados para o resto da vida, aos pés de uma árvore, ou arrastando o corpo, como lagartas, através de vastos impérios, ou de pé em uma perna só, no topo de uma coluna. Nem mesmo essas formas de penitência consciente chegam a ser mais incríveis e espantosas que as cenas que testemunho diariamente. Os 12 trabalhos de Hércules não foram nada em comparação com o que meus vizinhos fazem, pois aqueles foram apenas 12 e tiveram fim, mas nunca vi nenhum desses homens matar ou capturar qualquer monstro, nem terminar jamais algum trabalho. Eles não têm nenhum iolau amigo para queimar com ferro em brasa a cabeça da hidra, mas assim que uma cabeça é cortada, brotam outras 2. Vejo rapazes, meus conterrâneos, cujo infortúnio foi terem herdado terras, casas, celeiros, gado, ferramentas, mais fáceis de adquirir que de se livrar. Antes tivessem nascido no meio de um pasto, amamentados por uma loba, para enxergar melhor o campo no qual eram chamados para trabalhar. Quem fez deles servos da terra? Por que tiveram de engolir um lote inteiro, quando o homem está condenado a engolir apenas seu quinhão? Por que eles tiveram de começar a cavar a própria cova assim que nasceram? Precisaram viver uma vida empurrando essas coisas pela frente por toda uma existência e se sair da melhor maneira possível. Quantas pobres almas imortais eu encontro arrasadas e abatidas sob esse fardo, rastejando pela estrada da vida, tocando adiante um celeiro de 300 metros quadrados, seus próprios estábulos de algas que nunca ficam limpos, e mais 100 acres de terra, lavra, sega, pasto e lenha. O sem-dote, que não luta com tais incumbências herdadas, considera trabalho suficiente domar e cultivar alguns decímetros cúbicos de carne. Mas os homens trabalham à sombra de um engano. A melhor parte do homem logo é incorporada à terra como adubo. Por um destino enganador, que geralmente chamamos de necessidade, eles se dedicam, como está dito em um velho livro, a amealhar tesouros que a traça e a ferrugem corroerão, e os ladrões violarão e roubarão. É uma vida de tolo, como eles descobrirão quando chegarem ao fim, se não antes. Dizem que Deucalião e Pirra criaram os seres humanos, jogando pedras para trás por cima da própria cabeça. Citação em latim. Inde genus durum sumum,
experiências que elaboram e documentamos quasimus origine nati. Ou, como Raleigh versificou à sua maneira sonora: eis que de nossa estirpe o coração empedernido, suportando dores e cuidados, comprova nossos corpos terem sido, em natureza pétrea, originados. É um exagero em torno de uma obediência cega a um oráculo confuso, jogar pedras para trás por cima da cabeça sem ver onde caíam. A maioria dos homens, mesmo neste país comparativamente livre, através da própria ignorância e do engano, está tão envolvida com preocupações factícias e atividades desnecessariamente árduas que não colherá os melhores frutos da vida. Seus dedos, da excessiva labuta, estão grossos e trêmulos demais para tanto. Na verdade, o homem trabalhador não tem lazer suficiente para uma integridade genuína no dia a dia. Ele não pode se dar ao luxo de manter as relações mais viris com os homens. Seu trabalho ficaria depreciado no mercado. Ele não tem tempo para ser nada além de uma máquina. Como pode não esquecer a própria ignorância, algo que o crescimento exige? Aquele que precisa sempre usar o intelecto? Deveríamos, às vezes, alimentá-lo e vesti-lo de graça, e convocá-lo para nossos brindes antes de julgá-lo. As melhores qualidades da nossa natureza, como a penugem nos frutos, só podem ser preservadas se tratadas com a maior delicadeza. No entanto, não tratamos a nós mesmos nem aos outros com tanta ternura.